Olá, sejam bem-vindas, iniciando mais um episódio aqui na página MV Kids. Para quem não me conhece, eu sou a Mid e aqui eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil. E olha só, podendo utilizar apenas uma máquina doméstica, o que é uma super vantagem. Hoje nós vamos falar sobre viés. Qual é o melhor viés para utilizar na costura infantil? Deixa eu só me organizar aqui. Olá, olá, vamos entrando. Vou separar aqui, minha gente, umas coisinhas que eu quero mostrar. Onde a gente utiliza viés. Deixa eu prender esse cabelinho. Oi, oi. Prender o cabelinho, né? Ficar melhor. Calor. Deixa eu ver. Tem este daqui também. Quantas de vocês têm dificuldade de trabalhar com viés? Boa tarde, Luna. Quantas de vocês têm dificuldade ou teve lá no início de trabalhar com viés? Ou tem dúvidas sobre o viés? Qual viés eu compro? Que viés que eu utilizo? Tem como fazer, fabricar viés? Me conta aqui, qual de vocês, se tem algum de vocês que teve essa dificuldade com ele? Porque eu vou dizer uma coisa, o viés, ele é um BOzinho... Gente, meu cabelo tá horrível. Um BOzinho pra muitas meninas. Eu gosto de fazer viés, ó, no próprio tecido. É o que a gente vai falar aqui também sobre isso. Porque tem como comprar, tem como fazer. Deixa eu ver qual mais aqui. Onde mais eu utilizo? Nesse daqui. Tô pegando as roupinhas que a gente utiliza viés. Pra vocês verem. O viés, ele é um acabamento, assim, universal, né? A gente usa em tudo. Que mais? Acho que por aqui deu. Acho que foi. Deixa eu pegar aqui um outro tipo de viés. Eu tinha outro tipo de viés, já tem tanto tempo que eu não uso, que ele nem se encontra mais por aqui. Eu devo ter descartado ele. Vamos sentar. Oi, oi. Eu uso de algodão às vezes, mas eu acho duro. Realmente, ele é bem duro mesmo, de algodão. Quantas mais utilizam os viés? Ó, vamos começar pelo... O que é o viés, né? Porque de repente tem algum iniciante aqui chegando, não sabe o que é o viés. O viés, ele é um acabamento que a gente utiliza tanto na parte interna da peça infantil ou da parte externa. Dá pra você usar e utilizar ele de diversas formas. E ele é um tipo de acabamento muito lindo. E se você tem só uma máquina doméstica, no caso que muitas têm, né, somente ela, é um tipo de acabamento que vai ser um aliado ali pra você, né? Porque ele tem todo um charme, ele vai deixar as peças tudo embutido, né? Dá pra utilizar ele até mesmo como um contraste ali naquela peça, em uma cor diferente, certo? Claro, ele vai precisar ser feito bem bonitinho, bem retinho, que é onde muitas têm dificuldade, né? Tem que aprender e tudo mais. Mas, em breve nós vamos ter nosso evento gratuito e lá eu vou estar ensinando também colocar viés. Então, vocês podem estar aprendendo, né?
da semana que vem, se eu não me engano, vai iniciar as inscrições. Aí vocês ficam atentos para vocês se inscreverem. Mas, ó, vou mostrar alguns exemplos de viés que eu utilizei em algumas peças. Mas ele é utilizado em tudo quanto é tipo de peça. Por exemplo, esse vestidinho roxo aqui mesmo, eu utilizei um viés na parte de dentro dele, na cintura. Por que que eu utilizei? Eu fiz ele todo na máquina doméstica e quando você faz um vestido que ele tem muito volume ali naquela parte de baixo, né? Ou você dá um jeito de embutir aquela partezinha ali que vai dar um trabalhinho, ou você tem a outra opção de utilizar um viés macio que não vai trazer, que não vai pinicar a criança ali por dentro, fica tudo bem embutidinho, bonitinho, né? E é uma forma muito fácil de ser feito esse tipo de acabamento. É claro, tem como embutir ele, né? Mas é uma opção também colocar viés, né? No vestido de festa, no acabamento ali da parte de dentro. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui também outras peças que a gente utiliza o viés, né? Como, por exemplo, você não quer fazer um tapa-fralda forrado, você pode estar utilizando o viés. Como assim eu utilizo o viés? Ó, coloquei um viés aqui na perninha. O viés, ele é uma tira, nada mais, nada menos do que uma tira, né? Que pode ser comprado, tem eles prontos, e você pode produzir ele com o próprio tecido, né? Que eu prefiro, que normalmente eu utilizo, né? Teve épocas que eu utilizei muito viés de sedinha, né? De cetim ou sedinha. Tem uns de poliéster que são mais suaves. Tem os de algodão que são muito grosseiros, que não dá muito para utilizar para peça infantil, porque fica pinicando e tudo mais. Então, a gente não utiliza muito. Eu acho que eles são mais utilizados em artesanato, talvez, né? Pra fazer bolsinha, essas coisas, porque eles são mais durinhos. Então, vai fazer um acabamento mais firme e tudo mais. Mas para as peças infantis, tem os mais macios que você pode estar comprando. Porém, é aquilo. Você vai comprar um de cada cor, sabe? Vai ficar comprando sempre um de cada cor. Se eu não me engano, custa ali por volta de R$15 da última vez que eu vi. O rolinho. Vinha 10 metros, eu acho, né? Então, assim, ter que comprar um de cada cor, por que não fazer o seu próprio viés, né? Que é o que eu faço aqui. Eu mesmo produzo o viés das peças, né? Que eu faço na cor que eu preciso. E existe também, que eu vou já mostrar pra vocês, um tipo de fita que dá pra você usar ele com viés embutindo ali e ao mesmo tempo ele vira um detalhe na peça, que dá aquele charme bem bonitinho, tá? Aí aqui nesse tapa-fralda, normalmente a gente faz um tapa-fralda todo forrado, bonitinho aqui, ó. Mas existe a opção de fazer tapa-fralda sem ser forrado e mesmo assim sem usar o overlock, que ele fica todo embutido por dentro, que dá pra você vender até mesmo um pouco mais em conta. Porque, por exemplo, um tapa-fralda desse daqui, com 1 metro, ele é todo forrado, olha que lindo. Mas, ó, tudo embutido, todo forradinho. Né? Todo forradinho. Perninha, tudo forrado. Se eu vou fazer um tapa-fralda desse, nos tamanhos menores, talvez 1 metro eu consiga fazer 3, forrado. Forrado com o mesmo tecido, né? Se eu fizer ali os tamanhozinhos maiores, sei lá, 9 meses e tudo mais, eu vou estar utilizando meio metro de um tecido, né? Dá pra eu cortar 2, parte principal, e meio metro de um forro, né? Juntando dá 1 metro. 1 metro de tecido eu consigo fazer 2 tapa-fralda forradinho, certo? E aí, na hora de precificar, você vai ter que colocar e acaba que ele sai um pouquinho mais caro, né? Porque é um tapa-fralda personalizado, todo muito bem feito. E eu sempre falo aqui com vocês que ateliê não tem o mesmo valor de lojão, tá? Se você compara os preços das peças que você faz com o lojão e da sua cidade, tá errado. Ateliê, ele é algo personalizado, ele é algo exclusivo. Então, você vai precisar ir atrás das clientes que vão pagar por esse algo exclusivo. E existe, tá? Se não existisse, não tinha tanto ateliê que funciona, tanta gente tendo uma renda com a costura infantil, tá? É mais a questão de achar seu cliente ideal, ir ajustando as coisas, o que não tá bom, o que precisa melhorar, e assim vai, tá bom?
Então, esses aqui, eu já vi ateliê vendendo de R$ 49 reais, né? Os mais baratos que eu já vi, R$ 25. Esses assim, todo forradinho. Aí bota um kitzinho, né? Tem muitos que vendem mais em kit, porque o kit fica mais econômico pra mãe, digamos assim, né? 3 tapa-fralda por X valor, sabe? E aí, esse sem forro, que a gente utiliza o viés, que é o que a gente tá falando aqui, sobre os viés, os acabamentos que dá pra fazer com viés, esse, com 1 metro de tecido, você já consegue fazer 4 desse. E, consequentemente, você consegue vender um pouco mais em conta, né? E é um tipo de opção, por exemplo. Muita gente fala, mas aqui na minha cidade o povo não paga. Eu faço esse tapa-fralda, mas o povo não paga. Tenta, então, fazer esses usando menos tecido. Gente, porque o preço, ele vai variar. Não é que você gastou R$ 2 de material e você vai cobrar R$ 25. Não é isso, né? Entra todo o preço de material. Se você paga R$ 20 no metro do tecido e deu para fazer 2 tapa-fralda, R$ 10 já vai só de tecido para um desse, né? Então, por isso que muita gente vende de R$ 40, R$ 45 um tapa-fralda desse, porque tem custo, certo? E aí, você com 1 metro, conseguindo fazer esse sem forro aqui, dá para você vender um pouquinho mais barato, né? Para atender essas pessoas que às vezes acham caro, né? Não seria... Eu variaria, ó. Eu colocaria essa variação, forrado e usando o viés. Porém, né, se você ficar sempre naquela de baixar o preço para poder atrair cliente, uma hora isso acaba, tá? Sempre vai ter pessoas que reclamam do preço, sempre vai ter. E você não precisa se encaixar nessas pessoas, né? Elas precisam se interessar pelo produto que você vende. Se não interessa a elas, que elas procurem algo mais inferior, de qualidade inferior, que atenda a elas, certo? Eu penso dessa forma e eu acho que esse que é o certo de se pensar, para você valorizar o seu trabalho, tá? Então, com 1 metro, esse sem forro, utilizando o viés, você consegue fazer 4. Ou seja, se você paga R$ 20 no metro de tecido, R$ 5 vai ser de tecido para fazer 1. Então, você pode vender um pouco mais barato, certo? Então, essa opção de utilizar, fazer um tipo de tapa-fralda utilizando o viés, que fica uma gracinha, né? Você pode pôr em cor diferente, pode pôr na mesma cor. Se eu botasse um branco aqui, ó, ia ficar combinando com o fundo aqui do meu tecido, certo? Aí, pra fazer uma gracinha, eu coloquei aqui esse babado, que você embute ele aqui no viés, ó. Fica uma gracinha, só um charme, pra não ficar um tapa-fralda tão simples, sabe? Porque eu gosto de sempre trazer esse valor a mais, né? Porque ao invés de fazer um tapa-fralda, vou usar o viés, fazer ele muito simples e vender ele de R$ 20, R$ 15, por que não botar um charminho nele e vender de 25, sabe? Só esse babadinho aqui acaba que aumenta um pouco, tá bom? Então, tem a opção de usar em tapa-fralda, temos a opção de utilizar os viés nas blusinhas, que eu sempre mostro pra vocês. Blusinha tem variada, que tem a rodo, gente. Olha essa blusinha que fofinha. Ela foi de um evento que a gente teve. E eu ensinei vocês a colocarem o viés nela inteirinho. Gente, ela é toda embutida por dentro. E bem feito. Porque aqui a gente ensina a fazer bem feito, né? Quer ter uma renda com a costura infantil ou não quer? Acho que todo mundo quer, não quer? Ó, por dentro. Olha isso aqui, gente. Olha esse viés. Pra gente ter uma renda com a costura infantil, a gente precisa fazer aquilo que a gente está fazendo ou decidiu fazer com amor, com capricho, né? Pra você ser um diferencial, não ser só mais uma, né? Porque de costureira que faz de qualquer forma, tem a rodo. Qualquer esquina encontra uma, né? Que faz de qualquer jeito e a pessoa não volta. Faz aquele tipo de peça que a pessoa encomenda e depois ela fala assim, poxa vida. Tem um vídeo aqui no meu Instagram, depois você pode dar uma olhadinha, que é o que eu pedi pra costureira, o que a costureira fez, né? Depois vocês dão uma olhada. Eu reagindo, né, ao vídeo. Não é um vídeo meu, foi um vídeo que eu vi
E eu achei muito interessante trazer para vocês terem um pouco de noção, né, do quão importante é, né, saber o que a cliente pede e saber executar o que ela pede, né, e executar com excelência, tá? Então, ó, podemos utilizar viés nas blusinhas pelo lado de dentro. Gente, olha que lindo! Fica tudo embutido, tudo bem perfeitinho, ó. Tanto na cava, tanto na golinha. Aqui na parte de trás, ó, que tinha um laço para embutir, a gente embutiu o laço colocando o viés. Olha que coisa linda! Eu sou apaixonada pelos acabamentos de viés. Pode ser que você ache difícil no início, mas, gente, depois que eu aprendi a fazer o viés, eu olhei, virei e falei assim, nossa Deus, é mais fácil do que eu imaginava. É sério que é isso? Porque quando a gente enxerga, né? Engraçado isso, quando a gente enxerga o que a gente não enxergava, é como se abrisse uma luz, sabe? O emojizinho do cérebrozinho explodindo. Abrisse uma luz. Nossa, é sério que era isso? Sabe? E às vezes a gente coloca como o maior empecilho. Nossa, eu não sei fazer acabamento com viés. É uma dificuldade terrível, as peças não ficam bonitas. Porque vocês imaginam, essa blusinha aqui que eu mostrei pra vocês. O lado é o avesso dela. Eu não sou contra usar overlock. Se você tem overlock, o ponto dela tá bonitinho, você quer utilizar, ótimo. Ela dá uma praticidade para quem produz muito, né? Ela agiliza muito, claro, né? Mas se você não tem, não desanime, porque dá para fazer acabamentos incríveis com a máquina que você tem aí, né? Só uma reta. Pode ser que seja a reta industrial, pode ser que seja a doméstica, né? Então, dá para fazer também. Mas aí você imagina, antigamente, eu fazia os acabamentos das minhas peças usando overlock. E os acabamentos de dentro ficavam horríveis, porque eu não sabia regular isso lá no início, né? Tinha maquinazinha doméstica, aí teve uma vez que eu comprei uma overlockzinha. Era bem capenga ela. Ixi, gente, tem muito tempo, tem mais de 12 anos atrás. Aí eu peguei e fazia os acabamentos por dentro usando overlock, mas os pontos tudo desregulado, ficava aquela coisa horrorosa por dentro, né? Então, assim, ao invés de fazer um tipo de acabamento assim, que você não sabe alinhar ele, né, colocando na mesma cor de linha, deixando ele bonitinho por dentro, é melhor você fazer todo embutido, que fica lindo, né, estética, tudo mais. Esse daqui é um modelinho igual a esse outro azulzinho também, ó. Vou mostrar por dentro. É um charme, gente. Eu amo esse modelinho. Olha que fofo. Aí, isso aqui você faz um tapa-fralda aqui no azul marinho e fica um conjuntinho perfeito pra você vender aí. As mamães compram. Que é dia a dia, né? De algodão. Vou mostrar aqui pra vocês. E esse viés aqui que eu tô mostrando nas blusinhas, ele pode ser feito virado pra fora também. Esse que eu tô mostrando pra vocês, eles são virados pra dentro. Ó. Tá vendo? O acabamento é virado pra dentro. Fica bonitinho, bem feitinho. Ó, o outro lado. Esse aqui eu já usei o viés na cor da estampa da blusa, né? Aí, como dentro ele é branco, aí dá pra ver, assim, bem direitinho. Mas, ó, fica tudo bem embutidinho. Tá vendo? Aqui. Depois que fazemos a embutida, a overlock perde o valor. É sobre isso. Eu tenho uma máquina aqui, gente, mas eu não utilizo pra fazer as roupas infantis, de verdade. Eu peguei a paixão mesmo por fazer tudo embutido, fazer os detalhes, né, e tudo mais. Essa outra também, ó, fiz com o viés por dentro. Vou já mostrar um com ele pra fora, pra vocês verem. Ó, do lado de fora fica assim. Aí dentro fica desse jeito. Esse daqui, ele tem um botãozinho com um ganchinho, que a gente utiliza o viés também nessa aberturinha. Isso aqui é pra vocês verem que o viés, a gente usa ele em tudo, né? E não é um acabamento feio, né? Você fazendo, ele fica bem bonitinho, bem arrumadinho, tá? Gola, cava de perninha. Cadê agora? Tinha uma blusinha, deixa eu ver se eu acho a blusinha que o viés é pra fora. Eu tava aqui perto, mas eu não tô vendo. Mas eu acho que essa daqui dá pra ver. Através desse pijama. Essas tapa-fraldas aqui, ó. Eu fazia ele com overlock. Olha isso, gente.
Não, e a modelagem? Gente, isso aqui é lá no meu início. Eu não sei como que eu achei esse tapa-fralda, de verdade. Tapa-fralda, assim, era calcinha. Tá toda chonga elas. Olha o tamanho desse gancho. Isso aqui não cabe um bebê com fralda. Muito curto o gancho. Ó, você vê. Tá aqui em cima. Olha o tamanhozinho do gancho. Que é essa altura, né? Isso aqui era lá no meu início. Olha os pontos da overlock, gente. Tudo feio. Tá vendo? Então, aprender, utilizar a máquina que você tem com as ferramentas que dá pra usar com ela, faz toda a diferença. Porque olha isso. Isso aqui parece que veio de uma loja. Você bota num pacotinho bem embalado, fica maravilhoso. Eu achei 3 calcinhas da época que eu usava lá no meu início. Usava overlock e tal. Essas aqui já estão maior do que realmente era pra ser. Aí aqui eu utilizava zigue-zague. Não que seja errado usar o zigue-zague, né? Mas aqui tá em cor diferente também. O overlock por dentro. Modelagem 0, porque eu não fazia modelagem, né? Não sabia, não tinha noção. As medidas vinham da minha cabeça mesmo. Deixa eu mostrar esse viés aqui em uma blusinha virada pra fora, ó. Cadê a abertura desse pacotinho, gente? Gente, eu uso esses pacotinhos, eles são maravilhosos pra guardar as peças, pra vender ainda mais, né? Ó. Aqui, ó. Esse aqui, ele tem até um botãozinho aqui atrás. E, ó, viés pra fora. Esse aqui é o tipo de viés que eu acho mais fácil de colocar, que é o que é virado pra fora. Ele fica bem bonitinho, ó. Aqui do lado de fora, o lado de dentro. Fica tudo embutidinho. Aí tem essas duas opções. Nesse estilo aqui, virado pra fora, nós temos como fazer em cores diferentes pra dar um contraste, né? Que eu vou já mostrar aqui pra vocês que dá pra ser feito utilizando um tipo de fita, né? Peraí que eu vou já mostrar. Além desse tipo de viés, que a gente utiliza em blusinhas, ó, esse aqui é um macacãozinho. Nessa blusinha, eu utilizei viés também, e no macacão eu utilizei também. Na blusinha, eu utilizei viés pra embutir a minha golinha. Ó, pra você ver, debaixo dela não tem nada, tudo embutido. O viés está onde? Por dentro. Miss, mas como que você pregou ele sem bater aqui por fora a costura? Eu levanto ela e prego por baixo, ó. A costurinha do viés tá aqui por baixo, tá vendo? E aí fica assim, embutidinho. Fica perfeito os acabamentos. Como que eu utilizei viés nesse macacão pra fazer ele, os acabamentos dele bonitinho, sem precisar embutir, né? Tem várias larguras de viés que você pode estar utilizando. O viés, ele é uma tira que você utiliza para fazer um tipo de acabamento. Pode ser o fino, que ele é o mais usado, é o mais conhecido, né? Que você bota ali, igual eu mostrei, nas blusinhas, né? Na cava de blusa, cava de tapa-fralda. E você pode utilizar ele de forma mais larga, né? Para fazer acabamentos em saias, botar elástico ali, fazer acabamentos em vestido, né? Como foi um que a gente fez em um dos eventos, a gente usou um viés para embutir, né? E aqui, olha, eu utilizei vários viés. Eu utilizei viés. Olha que lindo o acabamento. Deixa eu virar ele do avesso. E esse macacão, gente, ele foi feito na máquina doméstica. Eu sempre dou ênfase para quem tem a máquina doméstica não achar que foi feito, que ela não consegue, porque foi feito com overlocks, tá bom? Então, por isso que eu sempre tô falando, eu fiz na máquina doméstica, só pra vocês saberem. Dá pra fazer usando overlock? Com certeza, tá? Ao invés de usar as costuras que a gente utiliza embutida, só usar overlock. Ó, eu utilizei um tecido, ela é uma sarja piquê. Como que é uma sarja piquê? Esses tecidos que tem essa texturinha aqui, ó, normalmente é conhecida como piquê. Ó, tá vendo? E aí é uma sarja, ela tem uma estruturazinha, estica levemente,
Mas o legal dele é a estrutura, ele é mais grossinho, pra você fazer macacão, fica uma graça. E eu utilizei viés na parte de dentro dele, praticamente inteira. Ó, pra fazer o acabamento aqui em cima, usei o viés. Cortei, ó, na mesma direção. Usei viés aqui, ó, os viés largo, ó, tudo embutido. Tem costura nenhuma desfiando aqui. Os viés largos, ó, cortei no mesmo recorte, era como se fosse um recorte de bolso falso. Então, eu cortei aqui no mesmo recorte, ó. Aí, aqui em cima, quadradinho. Aqui a gente faz essa costurinha, né? Porque tem uma quina dos dois lados. Aqui também, na parte de trás, usei o viés pra pôr o elástico. Por que que eu não simplesmente... por que que você simplesmente não virou o tecido da calça, fez a calça da parte de trás maior e virou pra poder embutir o elástico? Porque a gente tinha que embutir a alça. Então, pra embutir a alça, eu cortei um viés mais largo, né? Esse viés mais larguinho, ó, ele vai até um pouquinho a parte da frente. Tudo embutido, ó. Ele vem pra poder dar essa cinturada no macaquinho. E, gente, fica lindo. Então, só pra vocês já saberem, tá? Pra usar viés largo, viés fino, viés pra fazer tudo quanto é tipo de acabamento que você imaginar pra embutir as costuras. Pra que elas não fiquem aparentes, certo? E olha que coisinha mais linda, parece que saiu de uma loja, gente. A qualidade do tecido que eu escolhi, rebater as costuras, né, que tem que ser rebatida, tá vendo? Botar os botõezinhos. Hoje eu deixei uma fotinha, o jogo da costureira, perguntando quem já utiliza o balancinho, depois a gente vai falar sobre ele. O balancinho que prega esses botõezinhos aqui, ó, que você pode pôr vários pra fazer o quê? Regulagem, né? Pode pôr vários pra fazer regulagem. As mães gostam, porque quando o bebê vai crescendo, ela vai regulando só aqui, vai descendo, a alça vai ficando um pouquinho maior e vai dar pra usar, ó, melhor do que da loja. Às vezes, melhor do que muitas lojas. Sim, por quê? Porque muitas lojas, às vezes, são fabricação em muita quantidade. Às vezes, você compra, tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali. Eu já comprei várias roupas que veio descosturada que eu fui ver depois. Mas é porque são feitas muito rápidas. Então, as roupas em ateliê, se você faz um conjunto desse, é tudo personalizado, gente. Tá? Então, pelo amor de Deus, não desvalorizem as coisinhas que vocês fazem. Deixa eu botar aqui. Eu fiz ele pra ser conjuntinho dessa blusa. Tem as florzinhas vermelhas e fica lindo. Vou mostrar mais um tipo de... onde a gente utiliza um outro lugar, né? Onde usar em outro lugar o viés. Só pra eu dar o exemplo do viés que pode ser feito em fita. Aí você pega um conjuntinho desse, mostra pra mamãe. Isso aqui você pode dobrar a barrinha pra dar aquele charmezinho. Fica lindo. Fazer em várias cores, dá pra fazer. Esse aqui, ó, por último, quero mostrar. Gente, não só esses que eu estou dando exemplo, mas tem muitos outros tipos de modelo que dá pra você estar utilizando viés, tá? Muitos outros tipos. Fica lindo, né, minha gente? Ó, essa jaquetinha aqui também, quem já tá aqui há um tempo já viu ela várias e várias vezes, que ela é uma favorita pra mim, maravilhosa. Eu utilizei um tecidinho de brim, eu ia falar sarja, brim, que é bem semelhante a uma sarja de algodão, mas esse daqui ele foi usado um brim. Ele é um tecido que parece jeans, ele é mais grossinho, ó. Ele é bem mais grossinho, tá vendo? E dá pra você fazer, Mídia, fez essa jaqueta na máquina doméstica? Fiz. Gente, você imagina, você tem a sua maquinazinha, bota na mesa da cozinha, compra um tecido bem bonito e começa a fabricar essas jaquetas. Embala nos pacotinhos e começa a vender. Daqui a um tempo você vai ter sucesso.
Sucesso, porque não encontram jaqueta nesse estilo aqui. Inclusive, se você encontrar e comprar em quantidades maiores de tecido, você consegue economizar, porque eles te dão um desconto, você comprou em muita quantidade, entendeu? Ó, aí essa jaquetinha aqui, gente, ó, o modelinho dela é bem lindinho, os botõezinhos aqui na frente. Inclusive, esses botõezinhos usei o balancinho também, prático demais. Ajuda, é vida, né, gente? Balancinho. Esses botõezinhos aqui, ó. Tem vários tipos. Esse daqui a gente usa em roupinha de bebê, quando vai fazer body, essas coisinhas, né? Mas eu utilizo também em qualquer coisa, tá? Fiz na maquinazinha doméstica, bonitinho, tudo embutido por dentro. Onde eu usei viés aqui? Na gola. Ó, embutido, ó, tudo embutido, ó. Usei ele na cor branca. Pode utilizar na cor que você quiser. Se eu quisesse utilizar o mesmo tecido aqui, eu poderia, tá? Usar o viés aqui no mesmo tecido. Ele ia ficar com aquele aspecto um pouquinho mais grosso, mas ok. É uma roupa estilo jeans, né? Então, não tem problema. Só que aqui eu peguei e utilizei uma sarja mais leve que eu tinha, que eu fiz o blazer. Tem um blazer aqui, ó. Esse aqui é um blazerzinho. Esse blazer aqui, eu utilizei uma sarja. Aí sobrou uns retalhos e eu utilizei de viés aqui. Cortei a tirinha, né? Bicho, qual o segredo para cortar o viés? Se o seu tecido, ele estica, você pega ele e dá uma puxada, assim, ele dá uma esticada, você pode cortar uma tirinha reta. Normalmente, pra gente fazer viés assim, e de golinha, de manguinha, a gente utiliza um viés na largura assim, ó, de 2,5 cm, que fica perfeitinho. Ele fica no tamanho que tem que ficar, porque viés muito largo não fica bonito, né? E muito fino também vai ficar bonito, porque vai ficar uma parte fina, outra grossa. O ideal é ele ficar de forma, como é que fala? Linear. Enfim, tem que ficar igual por inteiro, tá? Então, se seu tecido estica, corta ele assim. Se seu tecido não estica, você vai dar uma... puxar ele de forma como se fosse enviesada. O tecido tá aqui quadrado, você puxa ele assim, ó. Esticou, corta o viés de forma enviesada. Descendo assim, que ele vai dar aquela leve esticadinha ali. Corta retinho, né? Reto de forma enviesada no tecido. Vou já pegar um tecido e eu mostro pra vocês, tá? Que aí vai ficar perfeito do mesmo jeito. Porque tem uns tecidos que não esticam, né? Por exemplo, esse que eu utilizei aqui, né? Essa sarjazinha que eu utilizei pra fazer esse viés. Ele não esticava muito. O que eu fiz? Eu cortei ele enviesado. Por quê? Porque a gola, ela tem curvaturas. Se eu coloco um tecido, um viés que não estica, ele vai dar uma repuxada nessa gola. Ou ele vai ficar assim. Você já fez um viés e ele ficou com a gola assim? Eu acho que eu tenho certeza que muita gente já fez. Acho que todo mundo já passou por isso. Parece que a gola ficou caindo assim pra fora, ó. Folosada. Se você faz com um viés que ele estica levemente, você vai puxando ele levemente, bem leve. E ele vai encaixando. Aí quando você passa com ferro, fica redondinho. Fica bem assentadinho, né? Deixa eu mostrar aqui. Fez colocou o viés e a gola ficou assim, ó. Caindo pra fora. Quem já fez isso? Quando a gente dá aquela leve puxadinha com o viés, ele esticando um pouquinho, fica sentadinho, né? E se a gente faz com que não estica nada, ele vai acompanhar agora e vai ficar assim, folosado. Mesmo passando com o ferro, parece que o negócio não assentou. Ficou esquisito, tá? Então é isso. A última peça que eu ia mostrar aqui pra vocês, em um lugar que a gente utiliza viés, né? É em jaquetinha estilo jeans. Dá pra fazer com tecido jeans? Dá pra fazer sim com tecido jeans. E esse é um estilo de jaqueta, gente, que não é forrada. Tem como você fazer estilo jaqueta forrada completamente. Só que aí já não entra no viés, você não utiliza viés nenhum. Ela é só o tecido principal e o forro, você embute tudo. Aqui, ó. Nessa aqui eu fiz no jeans, ele é um jeans leve. Olha que linda essa jaqueta. Mas ela é toda forrada. Toda forrada. A cava, tudo, ó. Tem nada de fora. Tudo embutido. Fica lindo. Essa aqui eu optei por não colocar bolso. Tem umas que eu faço que eu coloco o bolsinho aqui. Igual essa que eu fiz, ó. E olha pra vocês verem as costuras de quando a gente faz.
Eu costumo fazer esse tipo de costura que vai trazer valor. Como assim? Que vai estar reforçada, né? Que a mãe vai olhar e vai falar assim, não, parece igual as da loja chique lá e tal. 2 costuras aqui nos bolsos, olha. Porque o tecido pede, porque é um tecido mais grossinho, ó. E fica tudo reforçado, gente. Fica lindo. Aí esse aqui eu não usei forro porque ele é um tecido mais grossinho, né? Tipo jaqueta assim. Que dá pra fazer como jeans também. Aí eu dobro bonitinho. Ó. Dobrou bonitinho? Bota no saquinho. Eu duvido se você escolhe, ó. Estampa bonita. Sabe fazer um acabamento bonitinho a jaqueta. Seja jaqueta, seja qualquer outro tipo de roupa, tá? Embala dessa forma. Não esquece, como eu já falei, de colocar uma estampa atrativa. A mãe, ela compra primeiro por ver. Eu duvido você não vender. Eu duvido você não receber encomenda. Não tem como, gente. Ai, mas aí eu faço aqui, ninguém me manda mensagem, ninguém manda encomenda. Alguma coisa tá fora. Porque, gente, não tem como. Eu comecei na costura, eu tinha 14 anos. Uma adolescente. Hoje eu tenho 28. Eu era uma adolescente quando eu comecei. Eu fui desenvolvendo, não sabia nada no meu início, fui fazendo. E desde o início, eu tive cliente que costurava horroroso. Como que fazendo umas coisas lindas dessas, não vai ter cliente? Será que tá fazendo certo? Será que tá divulgando mesmo? Entendeu? Porque, gente, eu, adolescente, começando, não sabia nada de modelagem, fazia as coisas tudo feio. Lembro da minha primeira encomenda, eu recebi uma encomenda de 3 vestidos pra eu fazer. Não sabia nada. E fiz. Nessa época, eu comecei costurando adulto, né? Depois que eu migrei pro infantil. Vocês imaginam? O infantil, gente, ele é mais fácil 1000 vezes indo e voltando do que o adulto, né? E eu me virei no adulto, consegui encomenda. Coitada das clientes no início, né? Porque os acabamentos eram horrorosos. Mas eu consegui cliente. Gente, eu consegui cliente. Entendeu? Eu ia atrás. Eu falava, não vamos fazer, não, eu te dou um desconto da próxima vez que dá. Falava. Você tem que falar, você tem que anunciar. Entendeu? Então, assim, se você faz uma coisa dessa, nesse capricho assim, eu duvido, não, se você fizer todos os passo a passo, tudo bem certinho, que inclusive quem é aluna dentro do curso tem, né, ensinando pra vocês lá, tudo direitinho. Como que não tá conseguindo encomenda? O que que tá acontecendo? Entendeu? Alguma coisa tem. Tem que ver o que que é. Tá fazendo de tudo mesmo? Que tem que ser feito? Ou tá se dando desculpa? Porque tem isso, né? Então, vamos lá. Ver o outro tipo de viés que eu queria mostrar pra vocês. E, gente, esse tipo de viés aqui, a roupa fica um charme, um charme. Pode utilizar em roupinha, em tecido branco com uma estampa ou outra. Deixa eu até ver se eu tenho uma estampinha, porque eu boto perto pra vocês verem o contraste que dá, né? Fica bem bonitinho, peraí. Meus tecidos, ele fica do outro lado da mesa, gente. Depois eu vou fazer um tour na minha mesa de tecidos. Deixa eu ver se eu tenho um tricoline. Acho que eu não vou ter um tricoline de fundo branco com cores semelhantes. Mas não tem problema não. Eu uso esse daqui. Ó. Teve eu peguei um percal branquinho que eu tenho aqui, só pra eu mostrar pra vocês. Eu vi um modelo de inspiração, gente, lindo, utilizando esse tipo de fita. Vide como que faz viés com fita. Tem um tipo de fita, esse aqui, ó. Eles parecem algodão, mas ele não é aquele algodão duro, tá? Ele parece tipo, como se fosse um Oxford. Um Oxfordine, é. Ele parece um Oxfordine. Ele é leve, sabe? Tranquilinho, macio. Tem de várias cores. E aí eu vi uma inspiração
E esses negocinhos você compra em loja de aviamento, tá? Ó. Esse daqui, meu, ele tem 2 centímetros... 2,5 centímetros, acho. Que aqui tá 22. Deixa eu testar. Isso mesmo. Ele tem 2,5 centímetros, a largura dele, ó. 2,5 centímetros. Tamanho certinho de um viés, né? Tem várias cores. E aí, a inspiração que eu vi é o quê? Isso aqui é até uma ideia pra vocês fazerem, fica lindo. Um vestido, ele tinha um fundo branco. E a estampa dele era de laranjas. Laranja, fruta, laranja mesmo. Laranjinhas pequenininhas, no branquinho, bem neve, sabe? E um monte de laranjinha. E a inspiração que eu vi, a pessoa pegou esse tipo aqui de fita. Não sei se foi a fita ou se foi o próprio tecido, que tem os tricolines que tem essa estampazinha aqui de quadriculado bem pequenininho, né? Mas essa fitinha aqui fica lindo também. E aí fez os acabamentos de golinha, da cava, e atrás ela tinha um decote um pouco mais oval, sabe? Mais profundo. E o decote, ele era nessa corzinha aqui também. Gente, ficou a coisa mais linda, né? Porque ela fez lá todos os acabamentozinhos que tinha que ser feito. Tudo ficou embutido no lugar. E ainda trouxe esse contraste, essa brincadeira de um vestidinho bem estilo verão, né? Com o tecido com a estampa de fruta, que era uma laranja, várias laranjinhas, bem bonita a estampa. E botou um quadriculadozinho, que normalmente a gente acha que não tem nada a ver, né? A gente não repara os detalhes, mas se você for reparar os detalhes, faz sentido e traz essa ideia pra mãe, que é o quê? Quando a gente faz um piquenique, qual o tipo até de filme, né? Os piqueniques de filme. Qual é o tipo de tecido que você vê que eles colocam no chão? É um tipo de tecido quadriculado, não é? Então, é tudo bem pensado, né? Quando você vai fazer uma peça. Então, se aquela inspiração, ela quis trazer esse ar de verão, sabe? De ar livre para a mãe, conseguiu, porque botou uma estampa de fruta com esse arzinho de piquenique, né? Que é o quadriculadozinho nos detalhes. E, gente, ficou um charme, tá? Então, pega a ideia. Tem muitas dessas fitas que elas são de tecido mesmo. São vários tipos de tecido. Só lembrem-se que ele precisa ser maleável, né? Molinho. Então, dá pra você fazer viés também com eles, tá bom? E fica uma graça. Deixa eu ver se eu tenho algum outro tipo. Até então, são esses tipos. Tecidos, tá? Não de fita de cetim, não fita de gorgurão, fita que sejam de tecidos. Tem várias, né? Que tem com tecido, com estampas diferentes. Fica um charme, fica lindo, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu passei pra vocês com relação a viés. E eu sei que às vezes no início, vai ser difícil, mas não se preocupe, porque viés, ele é uma questão de prática. A partir do momento que você aprende a fazer ele, você precisa saber a técnica de fazer ele, né? Porque tem gente que faz bem errado mesmo. Aí quando faz errado, não importa quantas vezes pratica, vai continuar errado. Tem a forma certinha de fazer ele. Quando você faz da forma certa, na terceira vez que você tá fazendo ele já sai perfeito. E eu te garanto que vai ser um dos acabamentos que você vai amar fazer, porque dá pra brincar muito, dá pra fazer muitas coisas divertidas, né? Porque o mundo da costura infantil, ele é muito divertido, né? Dá pra você brincar com cores um pouco mais vivas, mais neutras, sabe? E é um ramo que dá muita renda. É o da costura infantil, ele é um ramo que mais traz renda pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira nós temos mais um episódio de live aqui no nosso perfil. E eu espero vocês. Você fala com tanto domínio e tranquilidade que parece que é super fácil. Não, mas realmente, eu amo trabalhar com viés. Mas assim, não é coisa assim de outro mundo. Quando a gente não sabe, tudo que é novo que a gente vai aprender, a gente acha que nossa, Deus, eu nunca vou dar conta disso, né? Olha quando você vai aprender modelagem. Parece que você nunca vai aprender.
Eu tenho alunas de 60 anos, 58, que falaram, Miji, meu Deus, eu achei que era difícil, mas é fácil dessa forma simplificada que se ensina. Então, tudo depende da forma como você é ensinada. O que acontece, que eu sempre falo, quando a gente está iniciando qualquer coisa, temos que ser ensinada como as criancinhas que estão iniciando na escola. Elas aprendem, vão aprendendo ali o alfabeto, qual que é cada letra. A é A, B é B. Depois ela vai aprendendo a juntar sílabas, formar uma palavrinha, e assim vai, né? Quando a gente está aprendendo qualquer coisa, a gente tem que ser ensinado da forma certa também, né? Porque assim, lá no seu início, por exemplo, ou se tem alguém aqui, você vai direto pro YouTube. O YouTube, ele tem um mar de informações. É ruim? Não, mas são muitas divergências de informações. Às vezes da forma difícil, né? Que aí você começa a aprender da forma difícil, você acha que é difícil, na sua cabeça tá formado que é difícil, né? Então, assim, tudo que a gente vai aprender, ela tem que ser ensinada da forma lá do princípio. Como que tem que ser, o passo. E assim vai evoluindo. A criança, ela já não aprende a fazer cálculo. Ela aprende o ABC. E aí, a partir do momento em que ela vai, né, evoluindo ali na série, que ela vai indo pegando as coisas mais difíceis, né? E como eu falei com vocês, quando eu iniciei na costura, eu iniciei na parte adulta. Não sabia fazer modelagem, não sabia fazer nada. Mas eu iniciei pelo mais difícil. Costura adulta, ela é mais difícil, muito mais. Criança é tudo retinho, não tem peito, não tem curvatura, nada. 1000 vezes mais fácil. Usa pouco tecido, tem mais lucro, tem mais saída. Então, eu comecei pela parte mais difícil, né? Depois, quando eu fui descobrir essa tal da modelagem, não entrava na minha cabeça. Por isso que eu tive que desenvolver como que eu posso fazer de forma simples pra mim mesma. Porque eu nunca fui uma gênia, não, gente, da matemática. Eu nunca fui aquela pessoa inteligente da escola, tá? Meu ensino fundamental foi péssimo. Nossa, foi tudo horroroso. Eu repeti de ano 2 vezes, pra vocês terem ideia, né? Então, assim, eu não cresci com pais muito presentes, pais divorciados. Então, é aquela confuseira, entendeu? Então, eu fui desenvolvendo essa forma que foi a modelagem, que era um bicho de 7 cabeças pra mim, porque, cara, como que eu vou fazer isso? Mas era o que eu amava. Eu amava a costura e eu queria aprender mais daquilo, queria me tornar um especialista naquilo. Então, eu tive que aprender e transformei aquilo em algo leve pra mim. Então, quando eu falo com vocês, gente, não é difícil como vocês imaginam. Foi porque eu lá no meu início passei por essa fase de achar que era um monstro, achar que era super difícil, achar que nunca ia chegar, sabe, que eu nunca ia aprender e tudo mais. Né? Pra vocês terem ideia, tem aluna que entrou em um mês, no mesmo mês, no final do mês, ela já tava modelando e costurando tudo embutido. Você fala assim, eita, mas tu é apressada. Eu falo, não, eu só fui assistindo e desenvolvi. Pronto. Aí não é mais aquele bicho que parecia ser, né? Então as coisas funcionam dessa forma, tá? Então tudo depende da forma como você inicia, como você tá começando. Se você já começa aprendendo errado, você vai se frustrar e vai querer parar, vai achar que é difícil. Quando você começa da forma certa, um passo de cada vez, aí a coisa anda, né? Então é isso, gente. Beijão pra vocês. Quinta-feira temos episódio novamente aqui. Fiquem atentos às histórias que vai ter recadinho. Quem é aluna e está aqui, corre na comunidade, porque tem novidade lá pra vocês, tá bom? Beijão e até mais.